Jamil Chad, na Band News FM. Vamos à Suíça conversar com o Jamil Chad. Todas as tardes ele está com a gente aqui na Band News FM. Jamil, boa tarde, boa noite para você. É o seguinte, mais uma saia justa com a qual o presidente Jair Bolsonaro vai ter de lidar nessa visita a Moscou, né? Tem de conseguir equacionar as coisas. Vai visitar o Vladimir Putin, carregando na bagagem uma aproximação do Brasil com a OTAN. Explica pra gente, Jamil, boa tarde. É isso mesmo, Fábio, boa tarde, Débora, boa tarde a todos. Olha, vamos colocar essa história num contexto maior. Existe hoje uma tensão muito grande, não é entre a Rússia e a Ucrânia, é entre a Rússia e o Ocidente. A Rússia quer, do seu lado, garantias de que o Ocidente, de que a OTAN, vamos colocar basicamente os nomes aos bois, a OTAN não promova a sua expansão, não chegue até as portas, basicamente, do território russo. Isso aí ainda é, Fábio, consequências do fim da Guerra Fria. Imagina só, quando um momento ainda não ficou definido quais eram as áreas de influência de cada um dos países. Portanto, estamos nessa crise hoje. Bom, o que acontece? Acontece que o presidente Jair Bolsonaro vai semana que vem para Moscou visitar Vladimir Putin. Uma visita num momento em que as potências europeias e os Estados Unidos estão alertando, olha, esse não é um bom momento de fazer uma visita a Moscou, inclusive porque ela pode ser manipulada, essa visita, pelo próprio Putin, para mostrar que o Ocidente não está coeso, não tem uma coesão em relação à Rússia. Agora, o que é que nós estamos revelando aqui? Foram documentos que eu obtive, Fábio, que mostram que desde o ano passado, desde 2021, o Brasil está costurando uma aproximação com a OTAN. A OTAN, claro, ela é formada pelos países do Atlântico Norte. O Brasil não poderia fazer parte como membro pleno da OTAN, mas o que o Brasil quer é que possa, basicamente, fazer parte de algum tipo de plano, de algum tipo de projeto, basicamente no setor de cibersegurança. Porque existe, inclusive, um capítulo inteiro da OTAN dedicado à cibersegurança. O Brasil, portanto, começou a costurar com cada um dos países da OTAN uma aproximação para que o país possa ser aceito nesse clube ultraseleto de militares. Bom, não demorou muito para que quem ficasse sabendo disso? A Rússia. E aí a Rússia, no caso o embaixador russo nos Estados Unidos, telefona para o embaixador brasileiro também nos Estados Unidos e convida para um almoço. O embaixador brasileiro aparece no almoço e o que parecia ser uma reunião amena era, na verdade, um alerta que os russos estavam fazendo, basicamente dizendo, olha, ficamos sabendo do interesse de vocês em se aproximar da OTAN, mas isso é visto por Moscou com enorme preocupação e com estranheza. Essa foi a palavra utilizada. No diplomatês, na linguagem diplomática, um embaixador que chama o outro para dizer que está preocupado com uma ação dele e que chama aquela ação de preocupante, é porque, de fato, está puxando a orelha daquele outro país e dizendo não agradou nada ao presidente Putin o que vocês estão fazendo ou o que vocês pretendem fazer. Então é nessa situação de constrangimento, nessa situação de, eu diria, encurralado entre o Ocidente e os interesses russos, que o presidente Bolsonaro desembarca na semana que vem em Moscou. Uma visita que, claro, já é polêmica antes mesmo de começar. Que saia justa, né? Porque, assim, a justificativa que o presidente Vladimir Putin tem dado publicamente para esse entrevero, vamos chamar assim, com a Ucrânia, é também a aproximação ou flerte da Ucrânia justamente com a OTAN. Até aí a gente entende, né? A Ucrânia faz ali, tem fronteira com a Rússia, enfim, tem todo um passado, toda uma história envolvendo os dois países. Mas é querer se meter demais na vida dos outros. A gente sabe que isso funciona e que isso realmente acontece, né, Jamil? A gente até entende a relação Rússia e Ucrânia, mas a Rússia se meter na vida do Brasil com a OTAN já é um pouquinho demais, né? Saia justa para o presidente nessa visita. Exato, mas aí, meu caro, tem outros capítulos que talvez o Brasil terá de pensar duas vezes. O primeiro deles é a questão da exportação de produtos agrícolas. Né? A Rússia é um mercado extremamente importante para os exportadores brasileiros, principalmente de carne. E aí fica aquela linha sútil
sutil, dentro de um pacote de recados. Olha, querem uma colaboração com a gente? Não é hora de se aproximar da OTAN. Querem vender carne para a gente, querem ser recebidos como parceiros estratégicos por Putin? Muito bem, mas não é a hora de se aproximar justamente da aliança militar que, segundo os russos, ameaça a segurança de Moscou. Então, óbvio, nessa situação cria-se aí um constrangimento ou pelo menos uma dificuldade grande para a diplomacia brasileira. Dentro do Itamaraty, o que é dito? Bom, essa é um exemplo da diplomacia pendular, ou seja, você joga entre as potências para obter algum tipo de benefício. Mas as más línguas ali dentro do Itamaraty mesmo, Fábio e Débora, dizem que a diplomacia pendular ela pode correr o risco de virar uma diplomacia bipolar. Mas aí estamos falando de outro problema. Sim. Fato é que todo mundo tem que pisar em ovos, né? Nessas relações internacionais. Jamil Chad sempre conta tudo o que está acontecendo no mundo pra gente nesse horário e volta a conversar conosco amanhã. Obrigada, Jamil. Bom trabalho para você.